Quando Jesus disse, eu vos dei o exemplo, foi em todos os aspectos da sua vida. Se nós queremos o céu, no céu não tem gente desequilibrada lá não, viu? Lá no céu não existe pessoas intemperantes. Precisamos aprender aqui. É quando nós nascemos, já nascemos com esse problema sério. Tem mães, tem mulheres quando estão gestantes, comem tanta bobagem, tantos alimentos nocivos, porque me deu o desejo, a vontade. Sabe o que é que ela faz? Transmite esse desejo pervertido para o bebezinho que está sendo formado. Porque a formação da vontade, dos desejos, das emoções, do paladar pervertido ou equilibrado, é a mãe que transmite. Sabia disso? Mas quando a criança nasce, cresce, já vem dentro da intemperança. Agora, quando cresce, quando desenvolve, que vem o Evangelho, o poder, aí abre a mente, abre a faculdade espiritual e passa a entender que não está correto. Quem faz esta obra de mudança para ser equilibrado é o Espírito Santo, meu amigo. Não tem psicologia, não tem psiquiatria, não tem neurologista que tenha técnicas, terapias para mudar. Pode ajudar a orientar, mas não muda. Só o Espírito Santo pode tirar de você e de mim o paladar pervertido. Entendeu agora? Queridos, veja bem. Quando Deus fez Adão, ele colocou em Adão o apetite. E não esqueçam o que eu vou dizer. O apetite Deus colocou em Adão para ser provado. E Adão fracassou. E Deus disse, desse fruto não comerás. E ele não teve domínio. Ele foi na onda de Satanás. Ele aceitou as conversas de Lúcifer. Entrou lá no Éden, chegou mentindo, Eva acreditou, foi enganada, e Adão viu nitidamente, mas desobedeceu. Então, a intemperança, quer dizer, a desobediência, começa na mesa. Mais tarde nós vamos falar sobre esse aspecto, certo? O que devemos comer, o que não devemos comer. Mas, meu querido, tenha cuidado. Ser temperante é ter domínio próprio. Eu fico impressionado quando eu leio a vida de Daniel. Deus precisa de homens como Daniel. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que tenham domínio da reforma. Seja um reformador. A gente ouve muitos programas atraentes falando de reavivamento. Isso é importante. Mas reavivamento sem reforma, meu amigo, não vai muito longe. Religião não é emoção, é razão. Sabe o que diz o livro? Mente, Caráter, Personalidade diz assim: o homem é aquele que domina as emoções pela razão e não se deixa dominar a razão pela emoção. Se você vê aqui um copo de bebida, se você vê aqui uma alimentação nociva,
no meio de uma multidão, de um casamento, de um aniversário. Gente, isso é uma loucura. Então, você tem que ter domínio. É daí que você é provado. Por alguns, é chamado até de fanático. Fulano é todo radical. Deus quer homens e mulheres radicais. Ela diz, Deus precisa de homens como Daniel, radical, reformador. Ser radical não é ser fanático, nem tampouco ser relapso, quer dizer relaxado. Deus, o radicalismo leva ao equilíbrio. Ser radical esta palavra vem do latim, quer dizer raízes profundas. Você vê uma árvore lá no pico, ali enfrenta vendavais, chuva, tempestade. E quanto mais ela enfrenta, mais as raízes vai se aprofundando. As árvores que ficam nas baixadas, lá embaixo, não são árvores fortes, resistentes. Entendeu agora? Ser radical. Meu amigo, eu fico triste quando eu vejo no ambiente que chega na hora da alimentação, de um almoço, aquela multidão, faz aquelas misturas loucas, a falta de temperança, de domínio próprio. Tem que ter cuidado. Olha, a temperança precisamos pôr em ordem, pôr em prática, para ter domínio próprio em certas fraquezas. Só terá se deixar o Espírito Santo possuir. Conselho é bom, mas o Espírito Santo não trabalha no ser humano se não der espaço, se não der lugar. Jesus disse, olha, eu estou à porta e bato. Ele não falou? Mas se alguém abrir a porta, eu entrarei. E aí farei a obra. O que Jesus queria dizer é que entre ele e você, entre Deus e nós, existe a lei do livre-arbítrio. Queridos, muitas vezes eu fico parado analisando o Deus eterno que nos servimos, que nós servimos. Ele não invade o seu ser. Ele deixou claro que o bandido vem, o ladrão vem, arromba a porta, assalta, faz miséria. É isso que o diabo faz. Na alma. Mas se Jesus está dentro da alma, se o Espírito Santo domina, o inimigo não tem poder. Para você vencer os maus hábitos, os maus costumes. Quais são os maus hábitos, os maus costumes? Mentir. Olha, meus amigos, veja o que eu vou te dizer. Todo mentiroso é falso e traidor. Não pode confiar na pessoa que mente, a menos que mude em nome de Cristo. É na psicologia bíblica que a gente percebe isso. Uma pessoa que come e bebe erradamente o tempo todo, o cérebro fica entorpecido, a mente fica embotada. E ao inimigo, domina. A intemperança é uma maldição. A falta de domínio próprio. Meu querido, a gente tem que analisar, fiscalizar a nossa vida, nossos hábitos, o nosso método, modo de viver. E, no ponto fraco, na falha, entregar-se
se entregar a Cristo. Por isso que o reavivamento reaviva. A pessoa estava morta e reviveu. Depois que passa por esse primeiro processo, por esse primeiro ponto na vida, agora vem a reforma, que muitos não aceitam. Tem muita gente, como cristão, está dentro da igreja, mas não quer mudança, especialmente na mesa. Isto é algo sério. Um corpo doentio, uma mente debilitada, depressiva, se não cuida do que come e do que bebe, vai contaminar o corpo. E como diz o apóstolo Paulo, né? Rogo-vos, irmãos, capítulo 12, verso 1 e 2 de Romanos. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem cristão, irmão, que vai à igreja e diz que adorar a Deus, mas seu corpo está contaminado, seu cérebro entorpecido. A grande prova é que quando sai de lá do culto, pergunta, fulano, o que foi que o pregador falou? Fulano, a mente está embotada. E o pior é quando se acostuma a viver essa vida costumeira. Ó, meu querido, entendeu o que é temperança e intemperança? Pessoa que vive prostituindo-se. Pessoa que vive no adultério, na fornicação. A juventude, coitada, hoje é uma situação difícil. Naquilo que nós sentimos fraco, devemos pedir a Deus, orar, buscar. O que é que diz a Bíblia? No livro de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Se você se sente fraco em algum ponto de sua vida, física, mental, espiritual, nos negócios, na vida íntima, se entregue na mão de Cristo. Ele faz a obra. E o foi que Jesus falou no livro de São João? Ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Não temos, meu amigo, condições de vencer os defeitos de caráter, o pecado, sem Cristo. Sabia disso? Cuidado, não se acostume com um cristianismo baixo, ser um cristão sem compromisso. E muitas vezes está louvando a Deus. E o povo bate palma, como fulano e tal. Sim, usando o dom que Deus deu. Comer demasiadamente, comer toda hora. Olha, eu estou falando, eu disse de início, que temperança é em todos os aspectos da vida humana. Mas Adão pecou, passou para gerações. Mas Deus providenciou os meios e clama por você e por mim a sermos temperantes de domínio próprio. Eu quero terminar aqui falando para vocês, certo? Que devemos ter muito cuidado com a nossa vida. Ele sabia que a satisfação própria estava pervertendo as faculdades morais e que a grande necessidade do homem era a conversão. Incrível, né? De coração, espírito e alma. Da vida de condescendência com o próprio eu, para uma vida de abnegação e sacrifício. O temperante, ele faz sacrifícios por amor a Cristo. Sacrifício não é matar, não é roubar. Quando faz essa prática, é realmente intemperança.
Meus queridos, eu podia falar muito mais, mas acho que deu para dar uma geral, não é? Então, tenha cuidado com a intemperança, quer dizer, cuidado no domínio próprio, cuidado nos seus negócios, fazer de uma maneira correta é ter domínio, cuidado no comer, no vestir. Temperança é o domínio próprio em todos os aspectos da nossa vida. Só vai para o céu o temperante. Deus tem inumeráveis mundos, saiba disso. No livro Primeiros Escritos deixa claro, patriarcas e profetas, e o inimigo, Satanás, ele foi o primeiro que comeu do fruto. Por isso, quando ele veio, entrou no Éden, que foi tentar Adão, ele mentiu dizendo que tinha comido. E que para ele foi uma beleza, mas não disse que foi expulso. O primeiro intemperante foi Lúcifer. E o pior, que ele conseguiu uma terça parte dos anjos, como diz o Apocalipse. Deu para entender, meu querido? Olha, Jesus veio para nos salvar, nos restaurar, físico, mente e espírito. Algumas coisas eu vou deixar para falar adiante. Tem certos alimentos que têm levado muitos para o fracasso. E se continuar comendo, impede a santificação. Tenha cuidado, meu querido. Que Deus nos abençoe. E que o Espírito Santo tenha espaço em nosso coração. Amém? Oremos. Muito obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Sê com os queridos ouvintes, que entendam que é o Senhor que está falando, porque ama. Faça a tua vontade em nome de Jesus. Amém.